Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao RT1 Entrevista, que hoje recebe ela, que é professora doutora da Universidade Federal do Amazonas, é engenheira elétrica e tem mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro. Neste mês de outubro foi nomeada subsecretária para a Amazônia do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Eu recebo então a professora Tanara Lauschner. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu já lhe pergunto, a missão já está na mão, o que a senhora vai, como é que será a sua atuação lá em Brasília e que boas novidades a senhora tem para o Amazonas nessa área de ciência e tecnologia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gerson. Olá para você, olá para todos que estão assistindo. A gente está aí com essa missão, né? Muito obrigada por esse espaço, por a gente ter essa conversa. A grande novidade, eu acho que é essa criação dessa subsecretaria. A gente tem pela primeira vez dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia uma subsecretaria que tem a missão de olhar, de trabalhar, de pensar projetos de ciência e tecnologia para a Amazônia, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, a gente sabe o quanto a Amazônia foi e sempre é importante para o presidente Lula, para o governo Lula, e não poderia ser diferente no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós termos, então, essa incumbência dentro de uma secretaria voltada para esse fim. A senhora é professora da Universidade Federal do Amazonas, a universidade mais antiga do nosso país. Lá se produz muito ciência e tecnologia. No Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia também se produz muita ciência e tecnologia. Porém, nas duas instituições há algo em comum, que é a falta de recursos. Como é que se resolve esse problema e como é que as duas instituições podem dar um up na produção de ciência e tecnologia no nosso estado e na nossa região? Bom, a falta de recursos se resolve com recursos, né? Precisa ter essa política, precisa ter essa prioridade. As universidades, o INPA particularmente é do Ministério da Ciência e Tecnologia, passou, né, tem passado por períodos extremamente complicados, extremamente difíceis, né, está agora em mudança de direção, e a gente espera que nesse momento já está com o concurso aberto, né? E a gente espera que com esse novo olhar nós tenhamos também um tratamento diferenciado para o INPA particularmente, e não só para o FAM, quanto para todas as outras universidades da região e do país, né? Nós passamos por um período muito complicado, sem apoio, sem editais. Os poucos editais de pesquisa que eram abertos eram editais com poucos recursos. Então, a gente espera mudar esse patamar, né? Já foram anunciados vários recursos para a área de ciência e tecnologia. O FNDCT, que é o principal fundo que fomenta a ciência e tecnologia, é um fundo que já está descontingenciado, né? Serão aprovados vários programas de reestruturação, programas que vão olhar também para museus, que vão olhar para áreas que ficaram muito tempo sem atenção. E também para a Amazônia. A gente também está trabalhando num termo de referência de um programa de desenvolvimento para a Amazônia. Então, vamos ter novidades aí pela frente. O Amazonas ganhou esse ano uma boa notícia, que foi finalmente a concretização do caráter institucional do Centro de Bionegócios da Amazônia. E lá também deve ser uma instituição que terá o seu olhar certamente. Como é que a senhora vê o Centro de Biotecnologia e as interfaces que ele pode ter com o Ministério da Ciência e Tecnologia? O CBA, né, que agora é o Centro de Bionegócios, ele finalmente conseguiu fazer um contrato com uma OS, né, para gerenciar o CBA, e eu vejo o CBA como algo muito importante para a região, porque com toda a nossa biodiversidade, é importante que a gente trabalhe essa biodiversidade com ciência,
para transformar em negócios sustentáveis, negócios para o desenvolvimento da região. Então, eu penso que o CBA, apesar de não fazer parte do MCTI, né, o CBA faz parte do MDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, ele está ligado ali à SUFRAMA, mas faz parte também do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e faremos, sim, projetos junto com o CBA. Já estamos, inclusive, com reuniões marcadas para isso. Professora, a senhora vive na Amazônia, sabe das dificuldades pelas quais estamos passando agora em face das mudanças climáticas, né? Estiagem longa, rios secos, fumaça em Manaus. Isso vai demandar muito estudo, vai demandar muita pesquisa. Como é que a senhora vê esses temas e como fortalecer uma rede de instituições que atuem para entender essas mudanças climáticas e os impactos dela aqui na nossa cidade de Manaus e no nosso estado do Amazonas? Bom, primeiro, eu acho que já existem muitos estudos, né? Tem vários pesquisadores na nossa região que pesquisam isso, né? Então, eu acho que, primeiro, apoiar mais esses estudos, né? E eu acho que o principal é a aplicação do resultado desses estudos, né? De fato, ter uma vontade política para, por exemplo, preparar as cidades, o Estado, para uma estiagem, né? Então, dificilmente a gente, com a ciência, né, vai conseguir mudar fenômenos naturais, como o El Niño, por exemplo. Mas os impactos que isso pode causar, né, a gente conseguir antecipar impactos, conseguir prever melhor o tamanho de uma tragédia como essa que a gente está vivendo, por exemplo, da seca, e a partir daí conseguir fazer políticas públicas para que a gente não chegue na situação que nós estamos hoje, com a grande dificuldade no interior do estado, em abastecimento e tudo mais. Então, acho que a ciência pode e deve colaborar nesse sentido para melhorar a vida das pessoas. O nosso estado é grande. Muito recentemente, a interiorização dos institutos de pesquisa, as universidades começaram a ir para o interior. O EA, o FAM, os IFANs, né? Como organizar essa rede para levar não só a ciência, a tecnologia, mas também fazer com que os impactos da ciência e da tecnologia se façam presente na vida dos caboclos lá na ponta? Como é que a senhora vê esse processo? E como fazer o fortalecimento dessas instituições que estão lá na ponta, né? Nos campos, nos polos da UEA e nos campi da UFAM? A gente teve um processo grande de interiorização das universidades e que é um processo muito importante. Assim, eu passei a minha infância em Maués, e para estudar, eu tive que sair de Maués para vir para a capital. Então, quem não tinha condições de mandar seus filhos para estudar na capital, ficava sem uma formação. Hoje, essa realidade é diferente. Hoje, em muitas cidades do interior, não só do Amazonas, como de outros estados da região, é possível que as pessoas se formem na sua própria cidade, na sua própria localidade. Agora, é fato que essas instituições precisam de muito apoio. Primeiro, que é difícil você conseguir manter os professores em algumas dessas cidades, por isso, quanto mais pessoas do local a gente conseguir formar, melhor porque hoje nós já estamos vivendo o período em que os campi do interior conseguiram formar pessoas, e essas pessoas se tornaram professores e professoras da universidade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a formação de recursos humanos, dos mais variados. Isso é extremamente importante. E projetos estruturantes. O que seriam projetos estruturantes? Projetos que criem laboratório, que equipem laboratório, projetos que possam levar uma mão de obra mais especializada, projetos que possam levar equipamentos que são mais caros, que são mais difíceis de serem adquiridos, para que a gente também possa desenvolver no interior do Amazonas, no interior de outros estados,
a mesma qualidade da ciência que é desenvolvida em Manaus, que é desenvolvida nos grandes centros do Brasil. A senhora falou na formação de quadros, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência falava, pelo menos no início dessa década, na falta de pelo menos 5.000 doutores aqui na região amazônica, né? Essa situação mudou, a gente precisa avançar ainda na formação desses quadros para melhor disseminar a ciência e, consequentemente, as tecnologias que dela advêm na nossa região amazônica? Eu acho que a situação melhorou, sim. Houve várias políticas de incentivo à formação de mestres e de doutores, mas a gente ainda tem muito para fazer. E eu acredito muito no processo, desde lá do início, desde as feiras de ciência nas escolas de ensino médio, depois os projetos de iniciação científica nas universidades, para que as pessoas tenham interesse pela ciência. Não é fácil ser cientista no país, mas os nossos melhores cientistas, muitos deles acabam optando por morar fora do Brasil e a gente tem a tão conhecida evasão de cérebros. Então, eu acho que existe toda uma cadeia que precisa ser fomentada, desde o incentivo de participação de jovens e crianças em projetos de ciência, até a valorização das bolsas de mestrado e doutorado, para que as pessoas queiram ficar na universidade e consigam ficar na universidade com o valor recebido pela bolsa, que foi aumentado agora no início do ano, depois de quase 10 anos, aliás, 6 anos, acho que o valor congelado. Então, existe todo esse ciclo, né? Quando a gente fala em aumentar o número de mestres e doutores, aumentar o número de doutores na região, não basta a gente formar um doutor muito bem se ele não tiver onde trabalhar, se ele não tiver como sustentar a família, se ele não tiver um retorno desse conhecimento. E a gente formar doutores e perder esses doutores para outros estados, para outros países, é um prejuízo muito grande, porque olha o tempo que nós levamos para conseguir formar essa pessoa. E essa pessoa, quando chega no momento de poder contribuir para o desenvolvimento do país, ela não tem os mecanismos necessários para isso. Então, não é um problema simples de ser resolvido, mas é um problema que precisa ser olhado de uma maneira sistêmica. Professora, só uma curiosidade, a senhora está chegando em Brasília agora para se integrar. Aqui no Real Time nós estamos fazendo, desde o início do governo do presidente Lula, uma série de entrevistas com os amazonenses ou gente do Amazonas que ascendeu a algum tipo de cargo lá. Então a gente já entrevistou pessoas que estão no Conselhão, entrevistou pessoas que estão no Ministério da Educação, outros que estão no Ministério da Economia. Eu lhe pergunto, há algum tipo de interlocução entre esse grupamento de egressos do Amazonas que estão lá, visando políticas públicas para cá, para o nosso estado? Tem essa coisa? Bom, como você acabou de falar, eu acabei de chegar, né? Não foi convidada para a festa. Estou tomando posse hoje. Eu conheço várias pessoas, né, que estão em Brasília, que são daqui da cidade, que são da região. Então, assim, algumas pessoas eu tenho um contato maior, outras não. Mas eu acho que dentro da pasta, né, dentro da missão de cada um dos postos em Brasília, eu acho que essa interação é extremamente importante, né, para que a gente possa potencializar os resultados que a gente pode trazer para a região. Uma última questão. Quais seus planos para 2024 nessa subsecretaria, que é uma novidade do governo Lula? Bom, meus planos, né, é que a gente consiga fazer um bom trabalho de articulação, que a gente consiga ouvir os especialistas, que a gente consiga identificar gargalos, identificar áreas onde nós podemos potencializar os resultados e conseguir definir editais e executar esses editais. A gente sabe que, às vezes, a burocracia pública ela é um impedimento para conseguir fazer coisas mais
rápido. Então, o que eu espero é que no ano de 2024 a gente tenha muitos projetos contratados, via FNDCT principalmente, para que a gente consiga fomentar mais a pesquisa na região. É o que todo mundo espera. Muito obrigado mesmo por atender o Real Time neste dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu? Se gostou dessa entrevista? Curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe. Mande para os seus amigos que são da área de ciência e tecnologia. Isso é muito importante para nós. E considere assinar o nosso canal no YouTube RT1 Plus. E até uma próxima oportunidade.